Fala pessoal, Leonardo Cunha, canal Underground Forces na área, trazendo sempre uma novidade para você que é seguidor assíduo aqui do canal Underground Forces e que, assim como nós, tem o metal nacional correndo nas veias. No programa de hoje, o verdadeiro resgate da história do metal, não só nacional como do sul do Brasil. Tô falando de uma entrevista com uma das clássicas bandas de heavy metal dos anos 80, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tô falando disso aqui, cara. O Astarô, a clássica banda de heavy metal dos anos 80 e uma entrevista única que você só vê aqui, ó, no Underground Force. Gostou? Curte o Astarô? Se já foi inscrito no canal, já sabe o caminho. Entra lá na nossa página, deixa aquele like e, claro, compartilha os nossos vídeos. Não é inscrito ainda, mas gosta do nosso conteúdo? Fique à vontade. Nosso muito obrigado desde já. E se possível, achar que somos merecedores, deixa aquele like e, se der, se inscreva no canal para que o canal possa crescer e trazer sempre para vocês conteúdos maiores e melhores. Então é isso aí. No programa de hoje tem Astarô aqui no Underground Force. Se liga aí. Para começar aí, como é que se iniciou as atividades da banda Astarô? O Astaroth começou no início dos anos 80, talvez no final dos anos 70 ainda, com o Eduardo Urso. E eu acho que tinha um pessoal que depois tocou na Leviatã, o Rossano e o Carmelo. Eu não sei bem qual era a primeira formação. E os primeiros anos, primeiros 3, 4 anos, assim, foi de muda gente, entra gente e a banda não decolava. Eu acho que a organização legal começou a rolar quando entrou o Ivan, ali por 82, eu acho que o Ivan já tinha experiência com banda, já tinha tocado. Aí eu acho que o Astaroth começou mesmo em 82 com a entrada do Ivan. E de onde vem o nome Astarô? Astaroth vem de Astarte. Astarte é a deusa da fertilidade numa cultura do Oriente, eu acho que talvez seja na Pérsia, alguma coisa assim. E a partir do momento em que a cultura católica entrou dominando, todos os deuses pagãos viraram demônios. Então Astarte virou Astaroth, a deusa da fertilidade virou o demônio da luxúria. Por volta de 1983 e 84, vocês lançaram a primeira demotape da banda, que continha 2 músicas, Semente Negra e Cérbero. Fale mais sobre essa demotape. Essa demo foi muito legal porque a banda já tinha uma imagem bacana, né? Principalmente aqui em Porto Alegre. E então essas eram aquelas novidades que corriam meio de boca em boca, olha, tem uma fita do Astaroth aí, etc e tal. E quem ouvia, quem conseguia uma cópia emprestava e as pessoas faziam cópia. Isso foi bem legal. E foi a nossa primeira experiência em estúdio. Naquele tempo a tecnologia a gente não tinha uma tecnologia acessível, né? Então tinha que entrar em estúdio, aquelas coisas todas, custava grana e a gente não tinha muita grana. Mas foi legal, hoje pensando que a gente poderia ter feito até melhor, se a gente conhecesse mais o ambiente de estúdio, mas foi muito legal, foi uma fita que assim, abriu mais as portas ainda pra gente entre os fãs de heavy metal. Em 1984, o Brasil vivia uma ditadura militar e todo o conteúdo musical e artístico passava por um órgão da censura federal. Como é que vocês faziam para driblar esse órgão? Cara, em 84 eu já não lembro direito, mas eu acho que já não tinha tanto assim aquele pavor, sabe? Aquele pavor de AI-5. Já estava mais tranquilo, mas eu lembro da gente enviar cópias das nossas letras para um departamento não sei o que elas deveriam ser aprovadas, mas não tinha muito mistério, porque a nossa linguagem é muito figurada, né? E eu acho que o censor não tinha talvez nem inteligência para entender o que a gente estava dizendo. E a gente provavelmente estava falando dele mesmo e do sistema que ele estava dando suporte. Mas não teve muito problema, não teve. Os caras carimbaram as folhinhas e vão embora. E qual era a visão do Astarô em relação à ditadura militar? Bom, ditadura em qualquer tempo, de qualquer ideologia, né? Em qualquer lugar, em qualquer país, é sempre péssimo, né? Então a ditadura foi um período que a gente viveu intensamente, porque a gente cresceu, a gente foi adolescente
no meio da ditadura, durante a ditadura, e não foi nada agradável, né? Por mais que a gente estivesse crescendo e não tivesse talvez consciência de tudo que acontecia lá mais no início. O que eu lamento é que hoje em dia tem eco, né, daquele tempo. Parece que ninguém tem memória, né? Parece que os caras não entenderam o que aconteceu e estão dando moral para esse bunda mole que é o nosso presidente. Em 1984 é lançado o antológico álbum Garage Rock, o primeiro álbum independente de bandas de rock do sul do Brasil, contendo 8 bandas, entre elas o Astarô e o Leviatã. Fale pra nós aí, como é que pintou a ideia de fazer esse álbum e como é que foi o convite para o Astarô participar dele? O Rock Garage foi muito legal aqui, porque a cena em Porto Alegre tinha dado um up, né? Tinha surgido várias bandas. Então, assim, a gente teve em Porto Alegre um movimento bacana de rock no final dos anos 60, né, com Liverpool, depois Bicho da Seda, Bobo da Corte, no início dos anos 70. Ali no finalzinho dos anos 70 deu outro boom bacana e o rock meio que deu uma sumida. E aí ele voltou ali no início dos anos 80, e aí tinha banda punk, tinha banda new wave, tinha banda de heavy metal, tinha banda de rock, tinha rock and roll, tinha rockabilly, tinha blues. E o Ricardo Barão, que era um radialista aqui de Porto Alegre, que tinha programas de rock na extinta Ipanema, teve a ideia de fazer o disco, e aí eu até trouxe a capinha dele aqui para nós ver. Tá? Isso aqui era todo mundo que tocou, todos os músicos estão na capa. Rock Garage foram 10 bandas, né? O Astaroth, tinha o Valhalla, tinha o Leviatã de heavy metal, estava super bem representado. Tinha várias bandas, né? E foi um registro importante para a história do rock aqui no Rio Grande do Sul, porque todo fim de semana tinha 4, 5 bandas tocando. E a gente não tocava em bar, a gente tocava em auditório, a gente tocava em teatro, a gente tocava em clubes, sabe? Era uma coisa assim mais de show mesmo, não era essa coisa de tocar em bar e tocar em lugares menores. A gente estava tocando em lugar para 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Então foi muito legal, assim. O Ricardo Barão, já morreu o cara, mas ele gostava muito de rock e eu tenho certeza que ele está nos ouvindo agora. Em 1985, o Astarô participa de mais uma coletânea, a Poa Rock. Como é que se deu aí o convite para vocês participarem dessa coletânea, uma vez que o Astarô vinha despontando na cena como uma banda em crescimento? O Porto Alegre Rock tinha uma gravadora chamada Pialo, aqui, que ela tinha uma tradição de gravar música tradicionalista gaúcha. E a irmã, a sócia mais velha, era muito ligada ao regionalismo. E o sócio mais novo era um cabeludão, o Fernando Borer, que estava muito ligado nessa cena de rock. E aí reuniu ali um monte de banda. Eu, inclusive, também tenho o disquinho aqui para nós dar uma olhadinha, ó, no tempo do LP. LP caprichado, super caprichado, olha aqui, com capa falsa e tudo mais. Foi muito legal. Então aqui tem Foguete Luz, vou botar os óculos só um pouquinho, tem Bizarro, tem Voo Livre, tem Bandalheira, tem Astaroth, tem umas bandas punk, Sodoma, tem Pupilas Dilatadas. A gente se dava muito bem com o Fernando e ele até depois trabalhou com a gente na parte técnica. Então foi muito legal, foi um registro importante também aqui no Rock do Sul. Finalmente, no ano de 1986 é lançado o full álbum do Astarô, Na Luz da Conquista, um lançamento que ofuscou outras bandas do sul do país, tendo uma ótima repercussão. Um lançamento totalmente independente, produzido pela própria banda. Fale pra nós aí, como é que foi a produção e a gravação desse álbum? Bom, o nosso disco ele até demorou um pouco para sair, né? A gente já tinha plano para fazer ele, mas não tinha grana, cara. Naquele tempo, $1.000 era um Everest que a gente precisava escalar, né? Então, uma guitarra boa custava $1.000, uma bateria boa custava $1.000, um amplificador custava $1.000.
e a gente correndo super atrás. Então esse disco foi produzido todo com cachê de show, sabe? A gente segurou a onda e não distribuía a grana pela galera para a gente poder gravar. Eu não acho que esse disco ofuscou ninguém, tá? Inclusive até vou pegar ele, já que nós estamos aqui conversando, né? Eu não acho que ele ofuscou alguém, né, cara? Eu acho que ele deu um... Ele mostrou um pouco da banda. Esse disco, na minha opinião, a opinião pessoal do Guto, ele não representa 10% do que a banda era, tá? Ele não ficou com a gravação muito bacana, a gente teve problema técnico, a gente teve problema de orçamento, a gente teve todos, até um radiotáxi entrava na gravação, sabe? O radiotáxi da rodoviária de Porto Alegre entrava. Quando o Marcelo ia solar, entrava um radiotáxi, assim, as pessoas pedindo táxi. Então, teve uma batalha grande aqui. Mas ele saiu, é um registro super importante, a galera toda gosta, todo mundo fala muito desse disco até hoje. E ele não é um disco assim que eu ouço com prazer, porque eu sei que a gente poderia ter registrado um material muito melhor, né? Mas eu acho um disco bacana, tem histórias assim pelo mundo inteiro com esse disco. Tem um monte de gente que tem esse disco, tem uns caras que correm atrás de mim, que querem ter uma cópia e ele já não existe mais. Então é um registro bacana, importante, poderia ter ficado bem melhor, mas eu acho que ele cumpriu o papel dele. Ele mostrou e registrou para o pessoal poder ouvir o que a banda produzia. Em uma declaração, o guitarrista Moisés Kolesny, da banda Crisium, diz que ficou deslumbrado durante uma apresentação do Astarô em Ijuí, Rio Grande do Sul. Fale para nós aí, como é que você avalia a importância do Astarô para a cena musical? O show de Juí eu lembro bem, cara. O show de Juí foi muito legal. E eu fico super contente, super honrado de saber que a gente tocou o coração de alguém, sabe? Que o Moisés curtiu um monte, e ainda mais, o Crisium é uma referência, né? Então eu fico felizão, assim, de saber que teve gente que me disse, eu comecei a tocar porque eu vi um show de vocês. Isso é muito bacana, né? A banda, em termos nacionais, cara, eu francamente eu não sei te dizer, assim, se ela teve todo o alcance que poderia ter tido, sabe? O Ivan tinha um contato com a Overdose de BH, e a gente tinha algum contato assim em São Paulo, mas não tinha muito mais. Acabou circulando porque é aquelas coisas que a gente não explica, né? Sabe? Que um nome vai indo e as pessoas vão. Mas então eu não sei te dizer exatamente qual é o impacto da banda. Talvez eu não me sinta muito confortável em falar isso, mas eu acho que a banda foi uma banda legal e quem gostava nos entendeu a nossa intenção, né? Com 35 anos de seu lançamento, Na Luz da Conquista continua mais vivo do que nunca dentro da cena. Como é que você avalia a importância desse álbum? Bom, o Na Luz da Conquista é o nosso único registro individual, né? Então eu acho que por isso só ele já acaba tendo uma importância maior. Se a gente tivesse 5, 10 discos gravados, talvez não fosse tudo isso, mas ele é único, né? Então talvez isso é que bata no coração do pessoal. E eu sei que esse disco é super... o pessoal adora ele, né? Acho muito, muito legal. Sobre a influência dele na cena, sobre o papel dele, cara, eu não sei te dizer exatamente. Eu sei que muita gente gosta dele, muita gente quando põe a mão nele enlouquece, sabe? Então, professor dos meus filhos, uma vez eu consegui uma cópia e dei um disco pro professor dos meus filhos, o cara enlouqueceu, pirou, sabe? Pessoal, às vezes eu viajo e encontro alguém que conhece, sabe? E daqui a pouco vem o disco de novo, depois daquele tempo todo, né? Então, às vezes, eu ainda me surpreendo com o valor que as pessoas dão para esse disco.
Ostarô fazia muitos shows, porém somente no estado do Rio Grande do Sul e também no interior, porque a banda nunca saiu para tocar fora do Rio Grande do Sul, pois a banda tinha muita notoriedade, sendo várias vezes capa da revista Metal. Uma banda seminal e de grande importância. Fala para nós aí, Guto, qual foi o motivo da banda nunca ter tocado fora do estado do Rio Grande do Sul? Cara, o Astaroth, nós éramos 5, né? O Ivan e o Marcelo na guitarra, nas guitarras, o Urso no baixo, o Roberto Arbo batera e eu no vocal. Eu estudava engenharia eletrônica, o Ivan estudava biologia, o Arbo estudava direito e educação física, o Urso tocava baixo o dia inteiro e o Marcelo Fornazier esse é o mais músico de todos nós, né? E estava todo mundo meio que na batalha de algumas coisas paralelas, né? Então a gente tocamos muito no Rio Grande do Sul, mas a gente também não tinha muito contato fora. E a gente era uma dificuldade para ter produtor, a gente não tinha um empresário, sabe? Os caras vinham e iam embora e a gente não gostava. Então teve um pouco de tudo isso, assim. Não que a gente não quisesse sair. A gente até gostaria de ter a banda até hoje, né? Mas não rolou. A gente tinha outros projetos paralelos e foi uma pena. Quais os motivos que levaram ao fim das atividades do Ostarô por volta do ano de 1989? Uma banda grandiosa que até hoje tem seu nome marcado na cena nacional. Bom, essa resposta tem a ver com a resposta anterior, né? A gente acabou tocando pelo Rio Grande do Sul, tocamos em muitos lugares, tocávamos toda semana, mas a gente ficou meio que repetindo um roteiro, né? E isso meio que deu um desgaste. 88 foi um ano chato, ruim no Brasil, realmente muito ruim. O Urso já estava querendo ir embora para os Estados Unidos, eu sempre tive vontade de sair do Brasil, sabe? Porque eu achava que eu teria uma qualidade de vida melhor fora, continuo achando, inclusive. E então acabou que deu esse desgaste, assim, até em termos de criação, né, artística, musical, a gente já estava com umas opiniões um pouquinho diferentes. E aí tudo isso se somou e a banda, sabe? A banda parece que foi dormir e no outro dia não acordou. Foi um desligamento tranquilo, não teve problema, mas assim, eu já não estava tendo muito prazer naquela jogada, sabe? Guto, vocês tinham novas músicas prontas para um futuro lançamento? Cara, tem muito material inédito ainda, cara. Tem muito material inédito. Tem muita coisa e acho que dá para gravar uns 2 ou 3 CDs, assim, de tanta coisa que tem e a gente até andou meio que pensando nesse assunto, mas eu não quero adiantar nada. Em 2010, Na Luz da Conquista teve seu relançamento em CD. Fale mais aí sobre esse relançamento e a sua importância. Bom, lançar em CD é importante porque era uma época em que o LP, muita gente tinha abandonado o LP, né? Tinha vendido toca-disco, tinha dado os LPs para... Então, até meu filho, né? O pessoal não conhecia LP mais, né? Meu filho chegava em casa e dizia: ô pai, põe um CD daqueles preto que tu tem. Então era uma coisa maluca. Então a gente gravar e a gente relançar em CD foi importante porque é um outro formato, é outra mídia, né? Outro tipo de mídia, em que mais gente pode ouvir e a galera pode renovar, né? Pode voltar a ouvir. Pôde voltar a ouvir o material, só que dessa vez em CD. Nessa época, vocês se reuniram para gravar 2 faixas bônus. São elas Semente Negra e Almas Feridas, que contaram com a participação do Ivan. Fala para nós aí, como é que foi essa reunião e se vocês ficaram satisfeitos com o resultado final? A gente se reuniu e aí não tinha sentido lançar um CD com exatamente o mesmo material, né? Então a ideia, inclusive, foi do Paulo, né, o Dr. Rock, disse assim: tem que ter um material inédito. Aí a gente se reuniu, fizemos alguns ensaios e a gente tinha quatro
quatro integrantes originais, né? Era o Marcelo, o Ivan, o Arbo e eu. O Urso estava nos Estados Unidos já e nunca mais voltou. Foi bem bacana, foi legal e o resultado foi... Eu sou muito exigente, muito crítico, cara, muito autocrítico também, mas foi bacana, foi legal. Eu acho que valeu a pena. Guto, existe alguma possibilidade da volta do Astarô? Bom, o Astaroth é uma banda que se reuniu ocasionalmente, mas a gente meio que é Astaroth pro resto da vida, né? Então, se surgir alguma coisa bacana, interessante, a gente se reúne, mas não mais naquele modelo, né, de fazer show e etc e tal, mas talvez para gravar alguma coisa. Eu gostaria de gravar, gostaria de resgatar algumas coisas, e até tem um projeto agora. O Ivan faleceu há 2 anos, né? Foi em fevereiro de 2020, eu acho. E ele tinha muita coisa guardada da banda, ele tinha show gravado em fita cassete, aquelas coisas. E o pessoal está pensando em reunir um material aí, talvez a gente gerar um material novo, até em homenagem ao Ivan. Não posso garantir que isso vai acontecer e também não posso dar uma previsão de quando isso vai acontecer. Mas o Arbo está de acordo, o Marcelo Fornazia está de acordo, eu estou de acordo. Vamos ver se a gente consegue as agendas assim que coincidam para gente gravar alguma coisinha aí. Mas banda de novo, não, né? O tio tá velho já. Bom, Guto, eu lhe agradeço pela atenção e deixe a sua mensagem final aos fãs do Astarô e também aos seguidores aqui do canal Underground Forces. E eu que agradeço o convite, cara. Acho muito legal ser lembrado ainda depois de tanto tempo. Acho bacana lembrarem a banda e lembrarem do nosso esforço, né? Até peço desculpas porque a gente não conseguiu fazer esse material antes, mas eu espero que tu consiga extrair alguma coisa interessante. Eu queria deixar um recado pra galera assim: continuem ouvindo rock, galera. Rock depende de nós para continuar vivo, rock de verdade, não essa bobagem que está por aí, né? Tá? E muita força, muita saúde, cuidem-se, tá? E vamos tocar guitarra o resto da vida. Beijão para vocês. Bom, pessoal, essa aí foi a entrevista da semana com o vocalista Guto, da lendária banda Astarô, a clássica banda de metal do sul do Brasil dos anos 80. Gostou? Curte o Astarô? Se já foi inscrito no canal, já sabe o caminho. Entra lá, deixa aquele like e, claro, compartilha os nossos vídeos. Não é inscrito no canal ainda? Entra na nossa página, se inscreva, deixa aquele like e, claro, ative as notificações para receber em primeira mão todas as novidades aqui do canal. Se possível, compartilhe os nossos vídeos para que o canal possa crescer e você sempre ver aqui no canal Underground Forces conteúdos maiores e melhores. Desde já, em meu nome, em nome de toda a equipe aqui do Underground Forces, o nosso muito obrigado. Um canal feito de headbanger para você que também é headbanger e tem o metal nacional correndo nas veias. Então é isso aí. Semana que vem mais uma entrevista exclusiva aqui no canal Underground Forces. Se cuidem e até lá, stay heavy.